Família Resenha Verde e Branco, no vídeo de hoje vamos abordar um pouco sobre as contratações do nosso Verdão para 2025, os valores gastos, o planejamento que foi feito para o Verdão nessa temporada. Então, humildemente peço para vocês para deixarem aquele like, se inscrever no canal, comentar, deixar sua opinião, porque isso é muito importante para que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas e cresça ainda mais. Bom, todos nós sabemos que o Palmeiras, diferente de outras temporadas, né, colocou a mão no bolso, fez investimentos altos para qualificar o seu elenco. A gente sabe também que tivemos diversas saídas, né? O Palmeiras promoveu uma reformulação no seu elenco, né? Peças importantes, peças que eram chamados da espinha dorsal do Palmeiras, né? Multicampeões, foram embora, como Dudu, Zé Rafael, entre outros jogadores, né? Que figuraram muito bem no nosso Palmeiras, né? Então era necessário que o Palmeiras fosse para o mercado, né? Que o Palmeiras qualificasse o seu elenco, pois sabia que em 2025 teria uma temporada recheada, né? Mundial de Clubes, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e todas as competições que a gente conhece. Só que, na minha humilde opinião, né? Eu achei que o planejamento do Palmeiras, mais uma vez, não foi um planejamento 100%, né? E por que, na minha opinião, não foi um planejamento 100%? Eu acho que o Palmeiras já tinha identificado algumas carências no seu elenco que não foram supridas, né? Começando pelo nosso gol, eu acho que o Everton já vem dando alguns sinais de que precisa de uma sombra, né? É um grande goleiro, é um goleiro que já nos ajudou demais, mas vem falhando em algumas decisões. Falhou, né? Nos 2 gols do Yuri Alberto, falhou naquela falta do Garro, falhou bizarramente nesse lance do Mundial. Por mais que a bola tenha resvalado ali, na minha opinião, foi uma falha grande, visto que o Everton já produziu no Palmeiras, né, cara? Então, acho que o Palmeiras pecou nesse aspecto, né? Acho que o Palmeiras poderia ter trazido um goleiro para já ir se acostumando, para já ir pegando cancha, assim como fez com o próprio Everton, né? Lá atrás, quando tinha o Jailson e o Praz, que eram 2 excelentes goleiros que vinham dando sinais de que precisava promover um novo goleiro. Então, acho que o Palmeiras deixou falhar nesse aspecto, por mais que o Lomba seja um grande goleiro. Eu acho que o Palmeiras precisava de um goleiro decisivo, né? Um goleiro que pegasse mais pênalti, um goleiro que aparecesse mais nas decisões, né? Mas não acho que o Everton é um mau goleiro, mas ele precisaria sim de uma sombra. Outro setor que eu acho que o Palmeiras falhou, né, cara, foi nas laterais, né? A gente tem o Piquerez, que tem uma qualidade absurda, um jogador fenômeno, na minha opinião. Ele, quando joga o Palmeiras é um, quando ele não joga o Palmeiras é outro. A gente viu isso nitidamente, né? Na Copa do Mundo de Clubes, Piquerez, que vinha fazendo um campeonato muito bom, no jogo do qual ele não pôde jogar, a gente teve que entrar com o Vanderlan, que naquele jogo em específico não comprometeu, mas também não ajudou, né? É um jogador, meio que um jogador nulo ali, que você não pode contar com ele, na minha opinião, com todo o respeito ao jogador. Acho que o Vanderlan não tem nível para jogar no Palmeiras, né? Muito se falou dele, era uma promessa da base, teve propostas para ser vendido, o Palmeiras não vendeu. Também não adianta crucificar, porque da mesma forma que o Palmeiras acerta quando não vende um bom jogador, pode errar também quando não vende, cara. Então isso para mim não é um erro, mas sim o erro de não ter identificado, né? Ou ter identificado e não ter feito nada, sabendo que a nossa lateral esquerda, a reserva é muito... o gap entre Piquerez e Vanderlan é muito grande, né, cara? Do outro lado também, na lateral direita, né? O Palmeiras trouxe Giai, que na minha opinião foi uma grata surpresa. Demorou um pouquinho para se firmar, mas com a lesão de Mike, a ausência de Marcos Rocha, ele se firmou, conseguiu pegar corpo dentro do elenco. Acho que é um bom titular, né? Você vê que ele tem até muitas sondagens de outros clubes aí. Mas eu acho que a nossa reserva é muito fraca. Gosto do Marcos Rocha, foi um cara que nos ajudou demais, nos deu muitos títulos. Mas infelizmente não tem mais aquele vigor físico, né? Se pega um atacante ali, um ponta que faz aquela fumaça, aquela correria, exige mais do sistema defensivo do Palmeiras, faz com que o Palmeiras se proteja com seus atacantes e os atacantes não cumprem o papel deles lá na frente, né? Os pontas. Então eu acho que
Quando você coloca o Mike e o Marcos Rocha, acho que você sobrecarrega o time do Palmeiras, né, cara? Porque são jogadores que hoje em dia não entregam mais o que eles entregavam. Então eu acho que tanto o goleiro quanto as duas laterais, o Palmeiras tinha que ter dado uma atenção especial, né? E que não foi dado. Outro setor que eu acho também que o Palmeiras deveria ter dado uma atenção especial é a meia. Por mais que a gente tenha o Veiga que, pô, cara, é um grande jogador, é artilheiro em finais, o cara tem 12 gols em finais, não vive um bom momento fisicamente, taticamente, não consegue desempenhar, né? Mas é um cara que eu manteria no elenco. Eu não me desfaria do Veiga, né? Acho que é um grande jogador, pode ser recuperado. Não precisa ser titular, mas é um jogador que, com tantos jogos, né? A gente poderia precisar dele num futuro. É um cara decisivo, é um cara que já se mostrou palmeirense, né? Então eu acho que é possível sim recuperar o Veiga, né? Por todo o amor e carinho que ele tem ao clube. A gente tem o Maurício também, que é um grande jogador, vinha muito bem no início da temporada, sofreu com lesão, voltou bem, jogou bem o Mundial, né? Fez uma partida abaixo ali, mas no saldo ali é muito positiva a contratação de Maurício, né, cara? Mas são meias que não são meias armadores. Não é aquele meia que para, pensa a jogada, dita o ritmo do time, né? Tanto o Veiga quanto o Maurício são meias que conduzem a bolas, né? Que conduzem a bola, né? Meia atacantes que carrega, que vai para cima, que pisa na área. E eu acho que o Palmeiras precisava, cara, né? Porque dependendo do jogo, você precisa daquele meia pifador, aquele cara que enfia a bola, que dita o ritmo, que guarda a bola debaixo do braço, assim como foi o Alex, assim como foi o próprio Valdívia, né, cara? Jogadores que têm aquele talento de fazer com que o jogo rode conforme eles querem, né, cara? Então eu acho que o Palmeiras poderia ter analisado melhor o mercado, poderia ter trazido uma opção como essa, né, pro elenco ficar recheado. E se você for ver, são 4 posições, cara. Não é muita coisa, sabe? Claro que se o Richard Rios sair, a gente vai precisar urgentemente de um segundo volante, porque eu acho que também o Evangelista não tem nível para jogar no Palmeiras, né? É um jogador que chegou, até a torcida ficou um pouco animada, mas depois com o decorrer a gente viu o nível de futebol que ele tem, né? E o Rios hoje é um jogador top, né, cara? Por mais que eu ainda acho que ele é um pouco displicente em alguns momentos, mas é um jogador que não é covarde, ele arrisca, ele dá lançamento, ele dá drible, ele chega junto. Então tem que respeitar também um cara que tem essa coragem, né? Então, se ele for embora, acho que é mais uma posição que o Palmeiras precisa para compor o seu elenco, né? Mas aí você vê, são situações, né, que o Palmeiras precisava. E eu acho que o Palmeiras às vezes faz vista grossa, não dá pra entender o que o Palmeiras pensa sobre isso, sabe, cara? O Palmeiras nessa temporada gastou 536 milhões, né? A gente sabe que o mercado tá inflacionado, as coisas, os jogadores estão mais caros, mas mesmo assim, cara, você gastar 536 milhões e não sanar todos os problemas da equipe, né? É um pouco complicado. Eu acho que é um erro de planejamento isso, né? Você vê o Facundo, um jogador que veio caro e não mostrou até o momento esse retorno, né? Do qual ele foi comprado. Você vê o Lucas Evangelista, você vê o Mikael. Então essas pequenas contratações que você acha que não custa tanto, no acúmulo, né? Ali você vai somando um, outro, que inviabiliza jogadores que realmente vão mudar o patamar do elenco. Então eu acho que por mais que o Palmeiras contratou bem, né? Contratou o Vitor Roque. O Vitor Roque é um jogador promissor, eu acho que ele vai dar frutos pro Palmeiras se for bem escalado, mas é um jogador caríssimo, cara, que fez uma temporada boa no Atlético Paranaense e depois não conseguiu mais jogar em outros lugares, né? Então, será que o Palmeiras não poderia ter esperado um pouquinho mais, ter achado subterfúgios, né? Ter achado maneiras do qual poderia investir esse dinheiro, né? Ou às vezes até menos numa peça que nos ajudasse mais. Eu ainda custo acreditar, eu acho que ele ainda é mal escalado, mas são coisas, né, que a gente pode pensar e ver se o Palmeiras poderia ter feito melhor. No caso do Paulinho, muita gente criticou, comprou um jogador bichado. Na minha opinião, não foi um erro esse, o Paulinho. O Paulinho é um grande jogador, por mais que vai ter que operar de novo, é um cara que mostrou que jogando 40, 50% é melhor que muitos jogadores, né, cara?
Então eu acho que foi um acerto do Palmeiras. Infelizmente teve esse contratempo, né, cara, que não foi uma boa recuperação da cirurgia, mas é um grande jogador. Mas qual é o intuito desse vídeo, né, cara? O intuito é sempre que o Palmeiras chega numa competição importante como o Mundial, né, que foi as duas vezes contra o Chelsea, eu acho que o Palmeiras chega num patamar sempre um passo atrás, cara. Sempre tardio o planejamento, sabe? Sempre falta alguma coisa, nunca tá redondinho. Então um time como um Palmeiras, que arrecada bilhões, não pode se dar o luxo, cara, de chegar em competições importantes faltando algo, faltando opções, né? Por mais que eu ainda ache que esse elenco é o mais recheado da era Abel Ferreira e que o Abel Ferreira precisa entregar mais, precisa fazer o time jogar, eu acho também que a diretoria pecou em alguns aspectos, pecou em alguns gastos e não soube procurar maneiras, né, de gastar menos ou encontrar opções que viessem para mudar o patamar da equipe. Então, cara, eu acho que é um pouco preocupante, né? Por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, é um time com a saúde financeira bem adequada. A gente não pode ficar rasgando dinheiro, gastando de qualquer forma, né? Porque a gente sabe que a conta pode chegar e vai ficar ruim pro Palmeiras, né? Caso isso aconteça no futuro, caso o Palmeiras não bata as metas nos seus campeonatos, fazendo as arrecadações necessárias, né? Esse dinheiro pode ser um dinheiro que faça falta lá na frente. Então, eu acho sim que o Palmeiras, por mais que tenha gastado esse caminhão de dinheiro, não gastou de uma forma inteligente, ficou algumas lacunas, né, para se estabelecer. Trouxe agora o Sousa também, que pagou 80 milhões, em torno de 80 milhões. Então, cara, o Palmeiras tem que ter cuidado. Eu acho que precisa de um planejamento melhor, né? Identificar com antecedência as pendências que o Palmeiras precisa e também ter uma conversa franca com o treinador, né? E ver se ele está satisfeito com o que o Palmeiras vem apresentando ou se ele acha que ele pode entregar mais. Queria saber de vocês, qual a opinião de vocês sobre esse mercado da bola, sobre esse planejamento do Palmeiras, sobre esses valores gastos, né? Queria que vocês deixassem aqui a opinião de vocês, o que vocês acharam, fazendo um paralelo até aqui no mês 7 de tudo isso que vem acontecendo com o nosso Verdão.